Olá, meus amados, meus queridos, minhas crianças queridas. A tia tá de volta pra gente encerrar hoje o nosso estudo sobre o poder da criança que ora, no livro que a gente tem falado desde fevereiro na nossa igreja. Então, nós hoje vamos concluir o estudo sobre o poder da criança que ora. E de onde tiramos isso, né? Tiramos o estudo desse livro, O Poder da Criança que Ora, né? E esse livro, ele falou pra gente sobre a prática da oração, sobre que Deus escuta as nossas orações, que devemos orar em família, que devemos esperar pelo tempo de Deus para que a sua oração seja ouvida. Então, nós tivemos inúmeras aulas falando de como orar, por que orar, devo orar quando estou magoado, devo orar quando não estou conseguindo perdoar o meu amiguinho. Então, tivemos todas essas exemplos de orações que devem ser feitas, né? E para encerrar a nossa aula do trimestre, de fevereiro, março e abril, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre o diário de oração. Você já ouviu falar sobre o diário de oração? Você sabe o que é esse diário de oração? Então, se você não sabe, você vai aprender. Se você sabe, você vai aprender um pouquinho mais, que tudo na vida a gente aprende sempre um pouco mais, como eu aprendi quando estudei sobre o diário de oração, certo? E nós vamos começar hoje a nossa aula com uma pergunta, certo? Por que fazer o diário de oração? Por que fazer o diário de oração? Todo mundo sabe o que é um diário, não sabe? É um caderninho que a gente coloca o que aconteceu no dia, todos os dias nesse caderninho. Geralmente, a gente pega esse caderninho para escrever às noites, antes de dormir. A gente diz, olha, meu dia foi assim, triste, ou foi alegre, eu passeei, eu conheci canto tal, ou conheci uma amiga ou um amigo novo, a tia no colégio falou sobre essa matéria. Então, é um diário. A gente escreve tudo aquilo que aconteceu no nosso dia, certo? Só que o diário de oração, ele é parecido porque todos os dias nós vamos pegar nesse caderno e vamos escrever. Só que vamos escrever o nosso dia? Você pode fazer, mas o caderno de oração, o diário de oração, ele é para ser escrito orações. Todos os dias nós não oramos? Pelo menos antes de dormir a gente não ora? Então, você vai pegar o seu caderno de oração, seu diário de oração, vai escrever a oração que você quer fazer a Deus e ali você vai fazer os seus pedidos. Então, o diário de oração é isso, você escrever os seus pedidos de oração a Deus e também ler a Bíblia. Todo dia ler um versículo bíblico para que você escreva aquele versículo que chamou a sua atenção. E você vai escrever esse versículo embaixo e vai escrever a oração um pouco mais em cima. Mas não se preocupe não, que a gente vai também aprender como fazer o diário de oração e como confeccionar esse diário de oração, ok? Vamos lá. Por que fazer o diário de oração? Por quê? Nessa pergunta, vou te dar 5 motivos para você fazer esse diário de oração, certo? O primeiro motivo, porque com o diário de oração, nós organizamos os nossos pensamentos e não esquecemos o que pedimos a Deus. Às vezes a gente ora de um jeito assim tão rápido que está com sono, ou então está com vontade de sair da oração e ir logo fazer outra coisa, e a gente esquece o que a gente pediu. E às vezes Deus responde e a gente nem lembra. Então, o diário de oração, ele organiza. A gente escreve e quando Deus responde, a gente volta lá para o nosso caderninho, nosso diário, para saber se Deus respondeu, se não respondeu.
certo? Segundo motivo, porque com o diário de oração nós podemos aprender mais de Deus. Lendo todo dia um versículo e anotando esse versículo que você leu para não esquecer. Então, tá vendo? Acaba se tornando uma prática de devocional. Todo dia você tenha costume de pegar o diário, escrever sua oração, ler um versículo bíblico e anotar no seu caderno. Também é uma maneira de você decorar o versículo. Tem muita gente que decora assim, anotando o que quer, o versículo que você quer aprender. Terceiro motivo de oração, do diário de oração. Porque quando escrevemos as nossas orações, fica mais real o que estamos falando, se comunicando com Deus. Porque Deus ouve e responde às nossas orações. E assim, quando Deus responde, nós podemos anotar a resposta. Olha que legal. Você fazer o seu pedido, se comunicar com Deus através, como se fosse uma carta. E aí, um belo dia você, sabe aquele pedido que eu fiz? Deus me respondeu. Vou correndo para anotar a resposta. Se foi sim, se foi não, se foi espere. Ou se você pediu uma coisa e aconteceu, você corre lá para anotar. Nosso quarto motivo, porque vai lhe dar mais confiança em Deus. Porque quando você vê no seu diário anotado as respostas de Deus às suas orações, você vai ficar mais confiante em que Deus lhe abençoa e te escuta sempre. E assim, nosso amor cresce por Deus. Porque quanto mais a gente vê que Deus nos ama através das ações de Deus, mais a gente fica confiante que sabendo que Deus escuta as nossas orações, que não é conversa da tia da escola dominical e nem conversa do papai e da mamãe. Deus realmente escuta as nossas orações. Vamos ver os versículos de Salmo 105, versículo 4 e versículo 5. Salmo 105, versículo 4 e 5. Vamos lá, vamos pegar a nossa Bíblia para ler. Então, no Salmo 105, versículo 4 e 5 diz assim: Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Então, quando a gente busca a Deus através do diário de oração, o que acontece? A gente se lembra do que Deus faz por nós. É uma maneira da gente nunca esquecer o amor de Deus por nós, certo? Quinto motivo, porque quando começamos a fazer o diário, nós ficamos mais motivados para ler a Bíblia e escrever nossas orações, para saber a resposta de Deus. É como um amigo, onde contamos tudo, sem esconder nada. Ficamos ansiosos para contar o que aconteceu no nosso dia. Quando Deus começa a responder às nossas orações, a gente entender que Deus está respondendo às nossas orações, parece que dá uma vontade de estar todos os dias contando o que Deus fez, lembrando do que Deus fez, pedindo a Deus para que faça mais, agradecendo, que é muito importante, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele já fez, agradecendo a Deus pelo dia, pelo alimento. Lembra da oração do Pai Nosso? Pois é, que a gente possa, você vai se sentir assim, maravilhado, alegre, por estar fazendo o diário de oração. Você vai se sentir motivado, verdadeiramente.